Olá, tudo bem? Neste vídeo agora eu vou sim, falar um pouco sobre o capítulo 14 de Romanos, do versículo 1 ao 12. Espero que vocês entendam o que eu quero transmitir, que Deus edifique a vocês como creio pela minha fé que está me edificando. Que Deus possa fazer com que tudo que façamos sejamos para o Senhor e que a gente possa respeitar as limitações das pessoas que são mais fracas na fé do que nós. E aquelas mais fortes que a gente possa entender e aprender com elas em vez de julgá-las. Vamos orar um pouco? Senhor Deus, Pai bendito, tem misericórdia de nossas vidas. Nós somos fracos, que o Senhor possa iluminar a mente desse que está assistindo esse vídeo, ouvindo. Que o Senhor possa também me iluminar mais e mais com relação a esse texto. Haverá outros vídeos sobre esse capítulo, porque eu comentei, ó Deus, diante da Tua presença, até o versículo 12. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos abençoe. Abençoe a todos nós e resolva as nossas dificuldades para que a gente possa Te agradar. Ajuda-nos a Te agradar e a Te obedecer. Em nome de Jesus eu oro. Ajuda-nos, ó Pai. Amém. Vamos ler os 12 versículos do capítulo 14 de Romanos? Acompanhe o mouse. Acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No versículo 1, receber os irmãos em benefício de sua fé, é o que ele está dizendo. Não devemos julgar os irmãos fracos na fé por causa da razão da fé dos irmãos fracos na fé. Ou seja, se o irmão não entende segundo a verdade aquilo, mas ele faz aquilo de coração, como por exemplo, alimentação ou qualquer outra coisa que não uma qualidade moral pecaminosa, mesmo ele sendo fraco na fé, ele não está pecando porque ele faz por fé. Versículo 2 diz, pois os fortes na fé sabem que há coisas como poder comer de tudo, não é pecado. Mas o fraco na fé entende, como Daniel, que deve comer somente legumes. No versículo 3, podemos perceber que já não devemos fazer julgamentos. O forte na fé não deve desprezar o fraco na fé. E o fraco na fé não deve julgar o forte na fé. O motivo disso é que Deus recebeu em Jesus a todos para o benefício da sua fé, seja o fraco, seja o forte na fé. Quem come, não despreza o que come, diz o versículo 3. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ou seja, Deus recebeu tanto aquele que acha que deve comer só legumes, como aquele que entende corretamente que pode comer qualquer alimento. O versículo 4, eu vejo que esse versículo mostra que nós não somos nada e devemos, por isso, sermos mansos e humildes de coração.
igual a Jesus. É só ler Mateus capítulo 11, versículo 29. Pois o Senhor Jesus é o Senhor do fraco na fé e do forte na fé. E para o Senhor Jesus que estamos em pé ou caímos. Quero aqui destacar que na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, que mostra esse versículo que eu coloquei aqui para vocês, esse versículo aqui, ó, ela mostra que a primeira palavra aqui no mouse, a primeira palavra Senhor está com letra minúscula, já a segunda palavra nesse versículo está com letra maiúscula. Para mim, o texto, para o próprio Senhor, para mim, isso revela que todo cristão tem uma estatura de Cristo Jesus para si mesmo. Por isso há fortes na fé e fracos na fé. Como diz o texto, para o próprio Senhor. É o que está lá dizendo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Ou seja, nós não temos nenhum direito de julgar o servo de Jesus Cristo que não é nós, não é eu, não é você, não somos nós. Mesmo eu não tenho direito de julgar você, nem você tem direito de julgar em mim. Mesmo que ele esteja em pé ou cai. No caso, o Senhor Jesus é quem garante que vai estar em pé o servo até aquele que aparentemente está caindo. Porque o Senhor Jesus Cristo verdadeiro, que está à direita de Deus, é poderoso para sustentar aquele, seja ele está em pé ou ele está caído. Como diz o texto, para o seu próprio Senhor, para o próprio Senhor. O Cristo do forte na fé é maior e o Cristo do fraco na fé é menor. Mas o Senhor Jesus Cristo Messias, que existe mesmo para Deus, é poderoso para sustentar de pé o fraco na fé e o forte na fé, mesmo que eles caiam. Pois poderoso é Deus para suster, como está no versículo lá que eu acabei de falar. Esse foi o versículo 4. No versículo 5, nesse versículo, vejo que há entendimentos que em si não é pecado em pensar, como por exemplo diferenciar um dia do outro, ou comer só legumes, ou comer carne, qualquer outra coisa. Isso em si não é pecado, mesmo que revele fraqueza na fé. Por exemplo, o fraco na fé, como vemos no versículo 2, que diz assim, um crê que tudo pode comer, mas o fraco come só legumes. O fraco na fé, ele come só legumes. Isso não é pecado, mesmo que revele a fraqueza na fé. A opinião do fraco na fé não o tira de estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Isso é o versículo 5. Agora o versículo 6 de Romanos 14. Aqui você vê a explicação do verso 5. Quem distingue entre dia e dia e ou come ou não come é para o Senhor que o fez. E ele faz para o Senhor. Pois ele dá graça a Deus ao distinguir entre dia e dia e ao comer ou ao não comer. Como está lá no versículo 6. O que distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. O interessante que eu quero ressaltar aqui é que quem come é para o Senhor que come. Ou seja, não é para si mesmo que ele come. Então tudo que se relaciona ao comer, o sabor da comida, o tipo de comida, tudo, como Paulo diz aqui, que não é pecado comer qualquer coisa de alimento, que faz bem para a saúde, é claro, que ninguém vai comer algo que é venenoso e se matar, porque isso seria pecado. Então, não é pecado comer qualquer coisa, mas é para o Senhor que a gente come. Seja comer carne, legumes, beber suco, leite, o que for.
é para o Senhor que come. Então, o sabor que degustamos também não é para nós, é para o Senhor. E aí eu quero destacar aqui, deixa eu ver, Romanos 11, versículo 30 acho que é 32. Não, deve ser 33. Não, nem. É Romanos 11, versículo 36, quer dizer. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, porque, como diz lá em Romanos 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é porque é dele que nós comemos para ele. E é porque é dele e por meio dele, porque é por meio para ele, por meio dele. Vamos dar de novo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, porque dele, para ele, e porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, é que nós comemos ou não comemos. E se comemos, o sabor da comida, a maneira que a gente come, tudo é para o Senhor. Então, isso revela que até uma coisa simples, um simples alimento, não deve ser para nós mesmos. Nós temos que ter a consciência de que tudo que fazemos deve ser para o Senhor, seja comer ou não comer. E aí o versículo 7, vemos nesse versículo que nem o forte na fé, nem o fraco na fé vive, nem morre para si mesmo. Ou seja, o fraco na fé também todo o que faz, ou seja, o fraco na fé também tudo o que faz é para o Senhor Jesus, seja na vida, seja na morte. Esse é o versículo 7. No versículo 8, nós vemos nesse versículo, vê-se que é para o Senhor Jesus que tudo fazemos, seja na vida, seja na morte, como diz lá o versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tudo é para o Senhor. No versículo 9, há aqui uma explicação sublime, e eu acho que essa explicação sublime é para toda a Bíblia. De todos os versículos da Bíblia, esse versículo é muito sublime, que diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Isso vale para todos os versículos da Bíblia. Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou e foi assunto, ele está à direita de Deus e é Senhor de todos, quer vivos, quer mortos. O que está escrito no versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E agora nós vemos o versículo 10 ao versículo 12. Nesses versículos eu vejo que nosso objetivo é agradar a Deus. Como diz o versículo 8, é para o Senhor tudo que fazemos, seja pela vida, seja pela morte. É perante Ele que vamos responder. Então temos que entender o que estamos fazendo ao julgar ou desprezar o irmão. Pois isso que fazemos, mesmo que sendo ao irmão que o fazemos, de fato é para Deus que o fazemos. Pois vamos responder e dar contas de nossos atos a Deus somente, não aos irmãos. Se Deus disser que devemos dar conta para os irmãos, mesmo assim, é Deus quem diz, ó, você deve dar conta para os irmãos. Então, estamos prestando contas também a Deus sobre isso. Então, é somente esses versículos que eu queria comentar.
Espero que os irmãos tenham, que vocês sejam irmãos ou outras pessoas que estão vendo esse vídeo tenham entendido. Que Deus abençoe a vocês todos. Que Deus nos dê graça para entendermos a verdade de Cristo nesse versículo. Deus abençoe a todos. Abraço.